Future Hacker. Life. Path. Future. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Agora num formato diferente, também num formato remoto. Não posso perder a oportunidade de falar com talentos aí, né, no Brasil afora. Hoje vamos usar a tecnologia a nosso favor aí, né? Vamos lá, hoje eu tenho aqui o Arthur Sá. Ele é cofundador e partner da Mesa Mobile Think. Ele é formado em Publicidade e Propaganda, com MBA em Planejamento de Marketing Digital. Ele trabalhou como UX, UI, designer para grandes empresas como Grupo Pão de Açúcar, MTV, Fox, principalmente ajudando marcas aí, né, a fortalecer sua presença digital, né? Ele também ensinou design em web design na Oi, que é um projeto Kabum, que é um projeto muito interessante, um projeto social para adolescentes, comunidades pobres. E, na verdade, ele trabalhou isso no começo, né, dessa iniciativa. E seus interesses aí, muito próximos, muito perto dos meus, que são exatamente arte, design, tecnologia e mobilidade. Arthur, grande prazer aí em tê-lo aqui no Future Hacker. Obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês participando. E é isso, apaixonado por tecnologia, por arte, se puder juntar os dois, melhor ainda. Muito bom, vamos falar muito sobre esse assunto aqui, Arthur. Arthur, vamos lá, eu queria que você me contasse um pouco da tua trajetória. Quais eram os seus sonhos, né? Acho que é interessante quando você habitava uma pequena sala dentro de um prédio multi-inquilino em Recife. Tá, vamos lá. Voltando aí alguns passos antes, né, da criação da empresa, né, que hoje eu sou sócio. Isso vai fazer 10 anos agora. Eu tenho uma formação, na verdade, em publicidade e propaganda, né? Eu fui designer durante muitos anos, mas comecei como, né, lá no mercado de publicidade. Mas tecnologia sempre foi uma coisa que me fascinou desde criança, tá? Então, meus irmãos mais velhos chegavam em casa com LPs, por exemplo, de Kraftwerk, aquela música eletrônica feita lá nos anos 70. Eu dizia, pô, como é que esses caras fazem isso? Com computador, música com computadores, né? Isso trazia um fascínio também. Sempre fui aficionado por ficção científica também, então Star Wars é um padrão, né, do tipo de coisa que eu gosto. Então, tecnologia sempre me fascinou. Entrei no mercado de publicidade muito por uma tendência a gostar de comunicação, de arte, né? Enfim, isso é inerente ao pessoal de humanas, né? Eu vejo isso. Mas já no começo da faculdade, eu comecei a estagiar como se chamava antigamente web designer, né? Então, comecei já trabalhando com design de interface. Então, sempre tive um olhar muito para a tecnologia, né? Quando chegou a internet aqui em Recife, quando foi apresentado o primeiro provedor aqui, eu tinha, 13 anos, 14 anos no máximo. Fui com meu irmão tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, tinha trazido essa novidade, mas eu não tinha visto nada ainda. E aí fui numa apresentação com os 13 anos e eu disse, cara, é isso que eu quero para minha vida. Eu já sabia que eu queria estar nesse meio de tecnologia. Podia ter seguido como desenvolvedor, qualquer coisa do tipo, mas acho que por aptidões, vamos dizer assim, das matérias escolares, eu terminei seguindo para publicidade e design, né? Então, trabalhei aí ao longo dos anos em diversas agências aqui de Recife, né? De desenvolvedores de sites, de sistemas. E aí, quando foi em 2013, né? Eu estava numa dessas, que na verdade era de um grupo de São Paulo que tinha um escritório aqui em Recife, né? E esse escritório fechou, foi quando a gente começou a nossa operação aqui na Mesa há 10 anos, né? Então, eu terminei unindo aí um pouco das aptidões que eu tinha, escolares e de universidade, aptidões próprias, né, de desenho, por exemplo. Minha mãe foi professora de artes, então eu vivi isso muito de perto, com esse desejo de trabalhar com tecnologia. Então foi meio esse caminho aí que eu segui. Legal. Arthur, você é um filho do Porto Digital, cara? Porque assim, né, não sei se todos conhecem, o Porto Digital é um dos maiores parques, né, de inovação e tecnologia do país. Acho que completou 22 anos aí, né? Já assim, tem o César aí, né? Exportando tecnologia para fora. É um grande polo de inovação. Então eu queria saber, você tem ligação com o Porto Digital? Nasceu lá ou ainda mantém essa conexão com eles?
Então, eu posso dizer que sou filho do Porto Digital, sim. Né? Eu comecei, como eu estava falando, né? Eu comecei a estagiar com desenvolvimento, né, de websites em 99. Era uma pequena agência que ficava fora do Porto Digital, mas que logo com 6 meses veio para o Porto Digital, né? Com 6 meses a 1 ano. Então, o meu começo de carreira foi no Porto Digital. Passei por várias empresas do Porto, né? E o Porto tem uma coisa muito legal que, por ser um parque tecnológico que está num bairro que é uma ilha, né? O Recife Antigo é uma ilha, então meio que todo mundo circula na mesma área, almoça nos mesmos lugares. É um lugar que, por exemplo, é onde ocorre o Carnaval do Recife. Boa parte do Carnaval do Recife acontece aqui também. Então, junta todo mundo também durante o Carnaval. Tem essa coisa cultural aqui que envolve o bairro, né? Então, eu posso dizer que a minha formação, boa parte dela foi no Porto Digital. A Mesa, né, a empresa que eu sou sócio, ela começou fora do Porto. A gente ficava num bairro chamado Poço da Panela, é um bairro residencial aqui de Recife, né? E aí, com o tempo, a gente viu a necessidade de voltar, de estar no Porto Digital, né? Então, a gente voltou para cá. Isso ajudou a gente a estar muito mais próximo do ecossistema de empresas daqui. Isso terminou gerando uma cadeia para a gente, não só de ter clientes do Porto Digital, mas como a gente também virar cliente de empresas do Porto Digital, né? Então, o Porto ele tem muito isso, essa coisa de uns consomem os outros aqui dentro, né? Então, hoje a gente tem empresas muito grandes também no Porto, né? Não são só startups, né? Então, a gente tem aí uma troca muito grande entre as várias empresas e as pessoas. Durante a pandemia, claro, a gente teve um momento aí difícil, né? O bairro ficou totalmente deserto, né? Todo mundo estava em casa, muitos restaurantes fecharam, mas do ano passado para cá o bairro voltou a respirar, né? Então tem restaurante novo abrindo, as empresas estão voltando para cá, a gente já voltou desde o ano passado também, né? Então o Porto está muito bem vivo, né? E tem uma longa história aí. O Porto inclusive está botando o pé fora do Brasil agora, tem uma iniciativa de ter uma operação do Porto Digital em Portugal, né? Já a partir, acho que desse próximo trimestre. Então o Porto está mais vivo do que nunca e a gente se sente muito orgulhoso de estar aqui. Muito interessante, até interessante porque, assim, né, quando a gente fala do mercado, assim, né, dessa parte dos ecossistemas de inovação, de startups, assim, não que seja relativamente novo, mas assim, sei lá, nos últimos 5 anos, aqui, principalmente nos grandes centros, né? E eu tô falando aí, né, de 22 anos, quer dizer, ou seja, né, foi uma visão, né, bem future hacker, sabe, para onde ia o mundo, né? Para exatamente criar nessa conexão entre startups, empresas grandes, etc. Aí eu queria emendar uma pergunta aqui, quer dizer, qual é a vantagem de estar num lugar que você não está, óbvio, no centro comercial nervoso do mercado, né, que é São Paulo e Rio de Janeiro? Qual é a vantagem e a desvantagem de estar num lugar como, assim, regionalmente, como Recife hoje? Tá, olha, Recife, eu acho que Pernambuco em geral, né? Mas falando de Recife especificamente, a gente está num dos principais polos formadores de mão de obra de tecnologia do Brasil, né? Então a gente tem uma academia muito forte, né? O Porto Digital, inclusive, ele surgiu com a ideia dessa ligação com a Universidade Federal de Pernambuco, né? A partir do CIM, né? Que é o Centro de Informática. Então, desde lá atrás, lá do início do Porto Digital, sempre esteve muito próximo da academia. Então, acho que isso é um ponto muito forte. Então, assim, o Porto Digital, ele é o polo de tecnologia de Recife que tem mais doutores em tecnologia no Brasil. A Universidade Federal de Pernambuco é uma das que forma mais doutores em tecnologia no Brasil, né? Então, é importante salientar que, assim, apesar de Recife não ser o centro, né, comercial do Brasil, a gente sabe que São Paulo está muito à frente de quase todas as cidades do Brasil, né, ou de todas, né, está muito à frente de todas as cidades do Brasil em termos econômicos, mas em termos de formação, Recife está muito bem colocado,
né? Então, a gente tem uma mão de obra muito especializada aqui. Tanto que a gente tem empresas que crescem bastante aqui, né, em Recife. A gente também exporta muita mão de obra. Só para dar um exemplo, há alguns anos eu trabalhei numa empresa aqui no Porto Digital, chamada Meantime. Foi a primeira vez que eu trabalhei, inclusive, com dispositivos móveis, né, lá em 2005, se não me engano. A Meantime, na verdade, acho que ela se formou em 2003, 2004. Ela desenvolvia jogos para celular. No fim das contas, era isso. Então, surgiu de projetos da faculdade. A Meantime surgiu de projetos da universidade. Tá? Então, pessoas que, depois, com o fim da Meantime, depois de alguns anos, muitos desses profissionais saíram para encabeçar times na Rovio, que é a produtora do famoso Angry Birds, por exemplo, né? A gente teve gente liderando time na EA, na Ubisoft, né? Dessas grandes produtoras de jogos pelo mundo. Então, Finlândia, Alemanha, Canadá, Estados Unidos. Então, foram pessoas que saíram daqui, né? Então, a universidade, estando próxima como grande formadora desses talentos, fornece essa mão de obra para o Porto, e depois de um tempo você termina, eu acho que é até um caminho natural, que as pessoas comecem a ir para fora do Brasil, né? Assim, os grandes grupos de tecnologia estão fora do Brasil, no fim das contas, né? Então, eu acho que esse lado positivo do Porto, de que está todo mundo muito junto, o pessoal de universidades, o pessoal de mercado de trabalho. A gente hoje tem muito investidor externo no Porto Digital para as empresas do Porto, tá? Então eu vejo isso como um ponto muito forte. Eu não sei se o que eu vou falar agora é exatamente um ponto fraco do Porto Digital, né? Eu não gosto de dizer que é um ponto fraco, mas ao longo desses... Eu vou fazer 44 anos agora, o Porto tem 22. Então eu meio que comecei no Porto quase lá no começo, junto com o Porto também. Então eu vi muita empresa que ficou numa aspiração de estar só no Porto, de estar só atendendo aqui a região de Recife. Isso pode ser uma decisão de negócio, tudo bem, mas também pode ser assim, você está acanhado para sair, né? Tá com vergonha de dar a cara a tapa para o mercado externo, né? Então eu vi isso muito acontecer. Mas vi empresas que deram a cara a tapa e que estão aí, enfim, ou que foram compradas por grandes grupos, né, ou que seguem crescendo, seguem fornecendo mão de obra para o exterior, seguem fornecendo tecnologia para o exterior, né? Então a gente tem isso, né? A gente tem muita força de entrega, muita força, muita qualidade, mas a gente viu também muita gente não querer sair daqui, querer ficar só dentro de casa. Eu acho que isso... talvez tenha sido um ponto que eu sempre observei. Perfeito. Vamos então falar de uma empresa que quis dar a cara ao tapa, que foi a empresa sua, que está saindo do mercado. Aí eu queria dar um foco especial na parte de Design Thinking, né? Eu acho que é uma especialidade da empresa de vocês. E eu queria saber um ponto importante, quer dizer, eu já participei de vários projetos, né, Design Thinking, e o que a gente percebe é que isso até tem, não sei que pesquisa, quem fez essa pesquisa, mas que mostra que muitos poucos protótipos ou projetos que saem no Design Thinking são implementados. Então o rollout ali fica meio... Eu queria saber qual é o que acontece, porque assim, às vezes você faz uma mobilização de uma empresa, de colocar ali de criatividade, pega os stakeholders ali, faz toda uma criação de um protótipo, e o grande resultado é que poucos, teoricamente, são implementados. O que pega aí? Tá, só explicando um pouco para quem talvez não conheça o termo, né? O Design Thinking ele é um processo em que você reúne várias pessoas, né? Como a gente chama no mercado, vários stakeholders, né? Vários interessados de áreas diferentes, para que se possa discutir um problema que a companhia tem, um grupo tem, e que você vai divergir bastante com a aplicação de algumas ferramentas de design. No final das contas, você converge, né, e aí você começa a prototipar e a validar algumas soluções, né? Não necessariamente essa solução é um aplicativo, é um site, às vezes essa solução é um outro processo, né, interno da empresa. Então, partindo daí,
Aí, você está certo, realmente tem muito projeto que não vai para frente depois de um processo de design thinking, mas é porque eu acho que aí é o grande negócio do processo, né? Seja um processo de inovação que use ferramentas de design thinking, mas a gente está aí para pegar um problema, trazer ideias e possíveis soluções para, a partir daí, a gente começar a validar se aquela ideia que você teve, ela de fato faz sentido, se ela vale entrar no mercado, se ela não vale entrar no mercado. Então, quando a gente roda, por exemplo, um processo de inovação dentro de uma empresa, muitas vezes o cliente ou o lead, né, ele chega para a gente com uma ideia Don Norman, né, que é um dos não diria idealizadores, mas um dos pais, talvez, do Design Thinking, ele diz assim, que não... É um processo onde as perguntas não são idiotas, não pode haver pergunta idiota, né? Todas as perguntas são válidas, então você traz muita coisa ali para validar uma ideia ou invalidar uma ideia. Então, muitas vezes, depois desse processo, aquela ideia ela é invalidada, você vê que não faz sentido, o mercado não vai absorver aquilo. O usuário que está olhando aquilo, não é essa dor que ele quer resolver. Às vezes ele acha que é uma dor que ele tem, mas quando vai ver, ele resolve com uma coisa muito mais simples, né? Então, por exemplo, acontece muito de chegarem pessoas para a gente assim, estou com a ideia, eu queria fazer isso, um sistema, e vem com a ideia de um mega projeto e a gente diz, isso aqui você consegue resolver a princípio com o teu cliente, com o teu usuário, com uma ferramenta que já existe, ou com um Google Docs, às vezes, sabe? Então, muitas vezes, o Design Thinking, esse processo de Design Thinking, ele serve também para invalidar hipóteses, né? Então, por isso que tem muito processo que roda e diz assim, não é isso, não é. Então, eu acho que passa muito por isso daí. E também, André, acho que é quem toca o projeto, no final das contas, né? Às vezes você entrega aquele processo para alguém, entrega aquela ferramenta, mas que por algum motivo quem é o dono daquela ideia ou não está com energia suficiente para tocar aquilo, ou deixa de lado por conta de alguma outra iniciativa, né? Mas o Design Thinking, assim, ele serve tanto para validar como para invalidar ideias. Não, perfeito. Eu acho que tem um ponto bem importante que você falou, ótimo essa resposta, né? Que às vezes, né, para validar ou invalidar. Mas do ponto de vista cultural, né? Porque assim, teoricamente você cria uma célula ali, né, de discussão, né, sobre um tema, e depois você tem o trabalho da introdução disso de uma cultura da empresa, que às vezes é uma empresa conservadora, uma empresa mais... Como é que você lida com isso? Como é que existe esse trabalho vamos supor, numa empresa como a sua, que faz um trabalho de assessoria desse? Vocês também fazem esse monitoramento e essa introdução disso numa empresa? Ou, teoricamente, vocês entregam um produto, aí vocês falam, pronto, agora nosso trabalho terminou aqui? Eu vou voltar lá no início da mesa, tá, André? Só para explicar um pouco de como foi, de forma muito rápida, né? Éramos só 3 sócios, eu como designer, 2 sócios desenvolvedores, então a gente recebia uma demanda de um produto, desenvolvia e entregava. Esse era o nosso processo, né? Com o tempo a gente percebeu exatamente isso, muita gente chegava com ideias, não sabiam se elas eram válidas ou não, né? E aí, à medida que a gente foi crescendo, a gente entendeu que a gente tinha um processo consultivo. A gente não era só uma software house, a gente precisava ter um pé de consultoria também, né? Então, o que acontece hoje a gente evoluiu para construção de produtos digitais, de artefatos digitais, onde a gente vai lá desde a ideação, desde o entendimento do problema, roda esse processo de inovação, de ferramentas de design thinking, né? Constrói a solução, mas a ideia é que quando você entrega essa solução, você volta lá para o começo para começar a entender o que é que essa solução está trazendo de resultado ou não, onde é que ela tem dificuldade. Então é um processo iterativo, né? Você está num ciclo de conhecimento e aprendizado constante e entregando, né? Então a nossa ideia não é só fazer um software e entregar. A gente quer fazer esse software ganhar vida. Muitas vezes ele vira uma empresa, né, uma startup. São investimentos de startups, né? Então, há uma evolução desse produto, tá? Dando um exemplo prático aqui, por exemplo, a Vibra Energia, que é a antiga BR Distribuidora, né? Depois foi privatizada, virou a Vibra Energia.
ela é cliente nossa, a gente rodou alguns processos deles e vez por outra a gente roda alguns processos deles, mas lógico, eles têm um time de inovação lá dentro, né? A gente não é o time de inovação deles, a gente auxilia eles em processos de inovação dentro desse time deles. Então é um processo contínuo, não adianta a gente fazer e entregar, porque isso pra gente é até frustrante, você faz, entrega, não sabe resultado, não sabe se deu certo, não sabe se não deu, né? Então a gente gosta de ver resultado, a gente gosta de ver o usuário satisfeito com aquilo e a gente gosta de entender usuário insatisfeito e como é que a gente pode voltar e resolver esse problema, né? Então é um processo contínuo, sim, que a gente trabalha hoje. Então muitas empresas hoje, elas de fato internalizam esses times de inovação para que elas possam estar sempre rodando esses processos. Perfeito. Vamos lá, vamos mudar um pouquinho agora o tema aqui. Eu queria falar de um tema que na verdade não é futuro, é presente, que é a inteligência artificial. Não dá para falar de futuro, né? Com inteligência artificial. Então, eu queria que você falasse um pouco, né, principalmente da introdução da inteligência artificial no design de interface. Né? Quer dizer, quando que o AI e o UI vão se integrar? Quer dizer, em que fase que se encontra essa parte da introdução da inteligência artificial no design de interface? Na verdade, já existe, né, uma integração da inteligência artificial com o design de interface. Então, por exemplo, hoje a gente tem ferramentas de inteligência artificial que geram layouts, geram interfaces bonitas, tem ajudado em processos, né, de UX, e aí fazendo a diferenciação também, né, UX, a gente está falando de experiência de usuário, né, como é que o usuário enxerga um produto, né, como é que ele usa, como é que a gente pode facilitar o uso daquele artefato, vamos chamar assim. E a UI é a cara, é a cor, é a fonte, é o visual, vamos dizer assim, né? Então, existem ferramentas já hoje que são usadas para gerar essas interfaces, né, a partir de protótipos ou de uma certa descrição. Elas existem. O que é o ponto que eu levanto? O processo de UX design, as ferramentas de design, elas trabalham muito a questão de empatia, né? Então, design é empatia, design não é só forma, design é você achar uma solução para um usuário ou uma usuária que tem uma dificuldade. Então, o trabalho do designer, da designer, é se colocar a partir de dados que ele tem, se colocar no lugar daquelas pessoas para que ele traga a melhor solução, né? Então, assim, será que a inteligência artificial ela já tem empatia suficiente para entender esse problema do usuário e a partir daí gerar uma solução completa, tá? Com, enfim, com acessibilidade, né? Então, eu acho que a gente tem um avanço, sim, grande, de inteligência artificial nessa entrega da interface. Eu entendo também que isso facilita muito a vida de pessoas que querem começar os seus negócios, querem ter seus aplicativos, seus sites, mas que não tem, por exemplo, hoje dinheiro para investir num processo de design, não tem dinheiro para pagar uma empresa para fazer isso, para contratar 2, 3, 4 designers para isso. Então, é um facilitador nesse processo, mas eu vejo que em algum momento as grandes empresas vão começar a usar isso também, tá? Assim como a gente está vendo, por exemplo, o ChatGPT aí, né? O ChatGPT como gerador de conteúdo, né? A partir de perguntas ou a partir de pedidos que você faz na ferramenta e gerando textos. Mas assim, existem muitos textos falhos ainda. A inteligência artificial é isso, ela está aprendendo com o que ela pesquisa no Google, com o que ela acha nos sites, né? Então, o processo de design eu vejo a mesma coisa, né? E aí, fazendo até uma associação direta do ChatGPT com a inteligência artificial para interfaces, né, para design de interface, existe uma parte do processo de design que é o UX Writing, né, que é quais são os melhores textos, as melhores práticas de textos para se colocar, por exemplo, num formulário, num botão, né? Se é mais imperativo, se é menos, se é um cancelar ou não que eu vou usar, né? Então tem um processo de escrita, né? Existem pessoas especializadas em UX Writing. Então, assim,
pode ser que em algum momento, e aí eu não testei ainda, mas pode ser que o ChatGPT já faça um processo de UX Writing para essas interfaces que sejam geradas através de inteligência artificial também. Então você vai ter aí duas frentes sendo resolvidas pela inteligência artificial. Mas, de novo, me preocupa ainda essa adoção agora, nesse momento, como solução definitiva pela empatia que é necessária existir num processo de produção de um produto digital. Perfeito. Deixa eu fazer um questionamento, assim, na verdade, né, esse assunto, né, tá em voga, né, do chat, né, GPT, e a gente teve até aqui um entrevistado, né, o Domênico Massareto, que ele tem um software, né, de inteligência artificial para criação, né, e aí eu vou trazer de novo uma questão que a gente conversou lá, assim, que tudo, teoricamente, eu estou falando de inteligência artificial, eu estou falando de programação e eu estou falando de perfil de algoritmos, etc. Você acredita que possa nascer uma nova profissão aí, que são os criativos, os programadores criativos? Que, ou seja, não sejam apenas os programadores, assim, mas que tenham um viés criativo que exatamente possa trazer um pouco esse lado da empatia que você está falando? Sem dúvida. Eu acho que a gente tem evoluções de profissões, né? Há muitos anos atrás a gente não tinha um programador. Há muitos e muitos anos atrás a gente não tinha um designer de interface. A gente tinha um editor de jornal, por exemplo. A gente tinha um editor de revista, né? A gente tinha o editor lá no surgimento da imprensa há alguns séculos, em que tinha alguém que sabia que um texto maior era melhor no começo, um título, uma foto, né? Então, as profissões evoluem e vão evoluindo paralelamente com a tecnologia também. Então, hoje o trabalho do desenvolvedor, ele já é um trabalho criativo, né? Lógico, ele se baseia muito na lógica, né? O trabalho de desenvolvimento é muito de lógica, mas é necessário ter criatividade para achar algumas soluções de desenvolvimento, né? Mas sim, eu acho que a gente está caminhando para uma evolução em que profissionais vão começar a criar vamos chamar esses robôs, né, com emoção. A gente tem filmes de alguns bons anos atrás, como, por exemplo, o Eu, Robô, né, em que os robôs começavam a ter sentimentos, né, eles eram criados numa linha de produção, enfim, tentando lembrar aqui agora, o Admirável no Mundo Novo, né, o livro, o Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, ele é a pura inteligência artificial, né? Você está criando pessoas condicionadas para uma função ou outra. Na verdade, são robôs que são criados, né? Então, tem alguém que está criando aquilo. O robô, a inteligência artificial, ela não surgiu de nada. Então, eu concordo com você. A gente está nesse processo em que os desenvolvedores, e aí há um trabalho em conjunto, né, com cientistas, né, com designers também, com engenheiros de teste, com várias pessoas, para desenvolver essas ferramentas de inteligência artificial que têm a capacidade de aprender e que em algum momento podem começar a ter empatia também, né? E aí acho que a gente vai começar a viver um pouco de ficção científica de fato aí, em breve. Não, perfeito. Eu vou, na verdade, fazer uma última questão, que é sobre uma coisa que você gosta, que é a arte, né? Então, a gente tem aqui, na verdade, o marido da Maria, que é sócia, que é a host internacional do Future Hacker, e ele fez umas criações de quadros pelo GPT e ficaram muito legais, né? Assim, né? Assim, olhando, né, criativamente, assim, esteticamente, muito legal, assim. Então, assim, isso é arte? Isso é arte, lógico. A gente tem... eu acho que a arte, ela parte de um processo criativo, muitas vezes, ou a maioria das vezes, né, original, independente da ferramenta que está sendo usada, né? Então, por exemplo, se você pega, como eu estava falando lá no começo, música é arte. Então, se você pega, por exemplo, o Kraftwerk lá nos anos 70, que eram 4 caras vestidos, né, roboticamente, usando sintetizadores naquela época, fazendo música eletrônica, quando a maioria das pessoas não imaginavam isso. E os caras estavam criando arte com computador, né? Aí, puxando um pouco aqui para o nosso Mangue Beat aqui de Recife, Fred04, né, que é um dos precursores do movimento Mangue com Chico Sainz, ele dizia, né, computadores fazem arte, artistas fazem dinheiro, né? Então,
o computador é mais uma ferramenta de artistas, né? Então, não é porque foi feito num ChatGPT, que é vamos dizer assim, um protótipo de chatbot, né, com inteligência, que isso não é arte, é uma criação original, tem um apelo visual legal, é bonito. Inclusive eu queria até conhecer depois, eu sou super fã de arte criada através de computador, de tecnologia, de celulares, seja lá o que for. Então, a gente tem instrumentos que são ligados diretamente com aproximação com ondas, né, sonoras ali, que é pura tecnologia. Então, é arte. Não tem como a gente dizer que não é, né? Tem uma coisa que eu vi há pouco tempo que foi na verdade, é um software que ele pega as músicas, ele pega por exemplo, pegou o Prince. Então ele pegou a maioria das músicas do Prince, pegou os timbres, etc., e fez uma nova criação em cima de timbres como se fosse, né, obras póstumas. Eu acho muito legal isso, né? Quer dizer, como é que eu começo a brincar, né, com a inovação, com a tecnologia, usando, né, os insumos aí, né, do passado. Bem, Arthur, eu queria que, primeiro, assim, te agradecer pra caramba aí, né, a sua disponibilidade, você tá junto aqui do Future Hacker. Queria saber como as pessoas te acham e as suas considerações finais aí. Tá bom. Eu que agradeço, primeiro, esse espaço. Às vezes a gente é chamado muito para falar de empreendedorismo, falar da empresa, falar só de... né, mas eu acho que o Future Hacker, ele traz pra gente a oportunidade de falar de futuro mesmo, de falar de tecnologia como todo nas diversas áreas, né? A gente não está falando só aqui de tecnologia voltada para usuário, celular, site, aplicativo. A gente teve, né, episódios falando sobre tecnologia voltada para alimentação, né? Então, eu acho que é muito legal conversar com esse outro viés, né? Agradeço bastante. Para me achar, cara, no LinkedIn, Arthur Caldas, tá? Na verdade, Arthur Caldas como nome de usuário, mas Arthur Sá é o nome que eu uso lá. No Instagram também, Arthur Caldas, @Arthur Caldas, e o Twitter também, @Arthur Caldas. São usos muito pessoais, assim, mas eu sempre estou falando alguma coisa relacionada à música, à arte. Não sou entendedor, eu sou um aspirante a músico, bem longe disso, né? Então, gosto bastante. E, de novo, obrigado demais pelo espaço, tá? Então, quem quiser me encontrar lá, puxar um papo também, tô bem à vontade para isso. Não, puta prazer aí te conhecer aí novamente. E eu vi até uma coisa há pouco tempo atrás, acho que foi a semana passada, que falou assim: um músico frustrado será sempre um grande empreendedor. Eu acho que foi esse caminho aí. Não conseguiu fazer a banda, mas você consegue fazer um negócio próspero aí. É isso. É isso aí, cara. Arthur, super obrigado, cara. E quando você vier para São Paulo aqui, vamos tomar um café junto aí. Vamos sim. Um abração. Valeu. Future Hacker. Life. Path. Future.